E a nossa história de hoje, Pedro e o Lobo. A história será contada pelos instrumentos da orquestra. No livro, cada personagem é representado por um instrumento que toca uma frase musical fácil de lembrar. Por exemplo, Pássaro, que é amigo de Pedro, é a flauta leve e gorjeante. O pobre pato é o oboé, melancólico. E o gato de patas de veludo é o doce clarinete. O avô, resmungão e barbudo, é o fagote retumbante. No final, os caçadores vão atirar com as suas espingardas. Então que ressoem os tímpanos. Ouçam as 3 trompas, severas e sombrias. É o grande lobo cinzento que acaba de sair do bosque. Não poderíamos deixar de falar de Pedro, o nosso protagonista. Ele é representado pelos instrumentos de corda da orquestra. Vocês se lembram de todos os personagens? O pássaro, o pato, o gato, o vovô, os caçadores, Pedro e o lobo. Bom, então, creio que agora podemos começar a nossa história. Em uma bela manhã de primavera, Pedro quis sair além portão e dar uma volta. Abriu a porta do jardim.
galho mais alto de uma árvore havia um pequeno pássaro, o amigo de Pedro. E dizia: ai, tá tudo tão tranquilo por aqui. E cantou alegremente. Então chegou o pato, andando daquele jeito engraçado, todo feliz, por ter conseguido também sair de casa, já que o Pedro deixou o portão aberto. E pensou: e se eu fosse dar só uma voltinha? Não custa nada, vou lá. O passarinho alegremente pousa pertinho do pato. Que espécie de pássaro é você que nem sabe voar? Disse ele, dando de ombros. E que espécie de pássaro é você que nem sabe patinar? Disse o pássaro, voando sobre o lago congelado. E eles discutiram muito tempo, deslizando sobre o lago e o pássaro dando voltas e voltas. De repente, um movimento na grama atraiu a atenção de Pedro. Era o gato que se aproximava rastejando. O gato pensava:
pássaro está distraído, conversando. Ele será o meu almoço. Discreto, como um ladrão, ele avançava com as patas de veludo. Cuidado! Gritou Pedro. E o pássaro saiu voando. No meio do lago congelado, o pato grasnava. Quá, quá! Indignado. O gato zanzava em volta da árvore pensando: será que compensa? Quando eu chegar lá em cima, ele já deve ter voado e eu perderei o meu almoço. Ele já teria ido embora. De repente, aparece o avô. Ele estava bravo, porque Pedro tinha saído de casa. E disse: esse lugar é muito perigoso. E se o lobo saísse da floresta? O que você faria? Pedro fez pouco caso, dizendo: é que meninos crescidos como eu não têm medo de lobo, vovô. O avô pegou o menino pelo braço e o levou para casa. Tinha chegado a hora.
piscar de olhos, o gato subiu na árvore. O pato correu para muito longe. Mas apesar dos esforços, o lombo era mais rápido, muito mais rápido, e alcançou e se aproximava cada vez mais. Finalmente o alcança e engoliu o pato inteirinho. Não é para rir, gente, é para chorar. Que tristeza! Que tristeza! Agora a situação era essa. Pedro pensou: eu não posso deixar as coisas assim. Eu vou até lá. E foi. E observava tudo de longe.
Pedro chegou lá, conversando com seu amigo pássaro, disse: desça e fique voando em volta do lobo. Distraia-o, mas cuidado para ele não te pegar. O pássaro conseguiu irritar profundamente o lobo. Mas ele é que não podia ser agarrado. Enquanto o lobo estava distraído, Pedro tirou uma corda do seu violino com a intenção de laçar o rabo da fera. Foi descendo a corda devagarinho, devagarinho, e não é que laçou? Foi aí que os caçadores saíram da floresta. Eles seguiram as pegadas do lobo e começaram a atirar com as suas espingardas.
Vamos, já está preso. Ajudem-nos a levá-lo até meu avô. E agora, contemplem a marcha triunfal. Pedro ia na frente. O avô, muito zangado, balançava a cabeça, dizendo: e se Pedro não tivesse capturado o lobo? O que teria acontecido? O pássaro dava voltas por cima deles, cantando alegremente, e dizia: Pedro e eu somos tão corajosos, vejam só o que capturamos. E se vocês prestarem atenção, vão ouvir o pato grasnando dentro da barriga do lobo.
Música